E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e como de costume estava eu passeando pelas redes sociais, montando vídeo quando de repente me deparo com aquela postagem que faz todos os assuntos se conectarem e ativar o sentido aranha. E gente, o início e o fim do vídeo, eu acho que eles assim são bem fáceis de entender. A gente começa falando da esquerda, do desgoverno e os problemas reais que eles estão enfrentando. E a gente termina falando sobre a direita, como estamos num momento extremamente favorável para a direita, inclusive a própria esquerda reconhece isso. E no meio do percurso, ao longo do vídeo, vamos tratar sobre diversas coisas, não apenas questões econômicas e os problemas que o desgoverno vem enfrentando, a mídia colocando o dedo na cara, tem muita coisa pra gente falar, né? Terceiro tema ali. Vamos comentar sobre o próprio Dilma, perdeu a mão por completo, mesmo assim de forma inquestionável. Comentar sobre os nossos parlamentares, saíram algumas notas interessantes sobre a imprensa, mostrando maturidade. Alguns parlamentares aí tomando algumas ações extremamente interessantes que eu quero mostrar pra vocês. E eu acho que o que juntou mesmo, primeiro, é uma análise da esquerda, que eu vou querer mostrar pra vocês, uma discussão que rolou no Brasil 247, e um bate-boca de internet que envolve o interventor, lá o Capelli, e o Felipe Neto. Felipe Neto radicalizando pra valer e o Paulo Capelli tipo Mano Brown. Temos que prestar atenção na base. A esquerda está se perdendo. Enquanto isso, você vê que Bolsonaro, com aquele jeito dele de sempre, vem conseguindo falar para mais e mais setores fora da bolha. E a turma assim perguntando, pô, o que é que tá acontecendo nesse país? Enfim, te garanto, você não vai se arrepender, vai até sair animado e vejam só. A começar aqui falando do desgoverno. Pessoal, uma notícia como essa, para 90% da população brasileira, diante do cenário que estamos vivendo nesse momento, a coisa não cai bem. Isso daqui pode deixar o esquerda caviar, o morador do Leblon, ou então o estudante de federal, ou a turma da Rede Globo até felizes. Mas a população brasileira se questiona, será que isso aqui realmente vai ajudar o povo? O governo vai alterar a Rouanet e aumentar cachê de artistas, que foi reduzido por Bolsonaro. Olha só, né? Olha que governo bom. Será que isso aqui é a preocupação da população? Será nesse momento o brasileiro está com fome? Segundo a Marina Silva, são 120 milhões de brasileiros passando fome. Aí veja isso aqui também, de forma bem rápida, né? Não ficar pegando no pé. Dono do sítio de Atibaia foi convidado para o coquetel da posse de Lula. Pelo menos agora temos um dono. E vejo isso daqui também, né? O primeiro assunto é bem rápido, aqui a gente basicamente termina para avançar para falar sobre a imprensa. Lula avalia isenção do imposto de renda neste ano para quem recebe até 2 salários mínimos. Essa discussão, ela tinha sido deixada de lado. Basicamente tinha batido o martelo, toda a turma do desgoverno entrou em campo ali no meio de janeiro para falar que não tinha como, por causa do princípio da anterioridade. Uma coisa que não tem nada a ver com nada, estavam totalmente errados. Para o desgoverno tá voltando e discutir esse assunto, não é que é questão de promessa de campanha, é que a água, no mínimo, já passou do joelho. Já está começando a bater ali na altura do umbigo. Tanto que você vê, ó, 10 de outubro, independente, né? Dilma promete isenção de quem ganha até 5 mil reais. Então, por mais que queira voltar, conseguir o apoio das camadas mais populares da sociedade, né, que ganha até 2 salários mínimos, querendo ou não, isso daqui ainda passa longe de uma promessa de campanha. E aí vejam só, como falei para vocês, ali no meio de janeiro, essa postagem aqui do Randolfo Rodrigues foi basicamente o tom adotado pela esquerda para tentar justificar a quebra de uma promessa de campanha. Espalhe a verdade. Será que é verdade ou será que é fake news do Randolph? Bolsonaro congelou a tabela do imposto de renda e deixou uma bomba relógio. É a defasagem de valores junto à inflação que vai obrigar o pagamento do tributo para quem ganha menos. Estratégia desumana. Olha o final. A correção na tabela este ano só pode valer legalmente a partir de 2024. E aí diversas pessoas especializadas em legislação tributária entraram em campo para mostrar que o princípio da anterioridade ele só vale para aumento de imposto. Quando você quer reduzir, você pode reduzir já para agora. Para aumentar, aí sim, só para ano que vem. Mas para reduzir, pode reduzir agora. Tanto que a Mônica Waldvogel, que é o da Globo News, coração daí do PT, da esquerda, o princípio da anterioridade não se aplica para a redução de imposto. Tanto que agora, como vocês podem ver,
A turma do Dilma quer voltar atrás, né? E ver se eles conseguem uma isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, né? Acho que o ministro não, né? O Rodolfo é líder do governo no Congresso, né? O líder do governo no Congresso deveria rever a sua postagem, no mínimo imprecisa. No mínimo imprecisa. Mas vamos continuar, porque isso aqui passa ainda longe do que a gente vai comentar, é só um pequeno aperitivo. E vejam só, nos últimos dias, o Dilma concedeu entrevista, né, exclusiva para a Rede TV, mais especificamente para o Kennedy Alencar. Pesquisem no Google, Kennedy Alencar, PT e a palavra gráfica, e vejam a mágica aparecer diante dos seus olhos. Eu não vou comentar sobre isso para não pegar no pé, mas você vê aqui a repercussão antagonista. Lula diz que pode rediscutir a autonomia do Banco Central. O Lula sequer cita o Roberto Campos Neto. Ele fala, vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele. Nossa, tá meio bravo. A Raquel Landim da CNN fala o seguinte, Lula chama Campos Neto de esse cidadão e fala em rever a autonomia do Banco Central. A fala do Lula fez o quê? Que o dólar subisse mais de 1%. E juros avançam 30 pontos. É mais inflação. Investimento mais caro e menos emprego. Não é discurso político. Tudo o que diz o presidente da República tem consequências. Isso aqui não é só o presidente, né? Todo representante, todo parlamentar tem que ter muito cuidado com o que eles falam. Até um jornalista tem que ter cuidado com o que se diz. E aí, enquanto o Dilma segue batendo na tecla, a gente vai voltar nessa questão do Banco Central, a imprensa já começa a colocar a mão na cabeça, o Armínio Fraga começa a falar que está com medo, o Almoedo, a gente já mostra que o Almoedo fala também, você vê que mais setores do governo vão na mesma linha do Dilma. Em evento da Uni, a ministra de Ciências e Tecnologia dá boas-vindas à deputada venezuelana da ampla coligação que dá sustentação a Maduro e Luciana Santos também afirmou que o Banco Central precisa baixar a taxa Selic. Nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Vai fazer o quê? Manifestação contra o Roberto Campos Neto? Colocar pressão popular em cima do Banco Central? Será que esse é o melhor dos caminhos? Será que essa é uma decisão política ou será uma decisão técnica, às vezes manter os juros altos para realmente combater a inflação? Que eu sei que o Almoedo agora, né, que tanto fez o L, vem criticar. Ele compartilha a maneira do UOL que diz que Lula critica a taxa de juros, etc e tudo mais. O Almoedo diz, considero que poderíamos estar com a taxa de juros mais baixa, mas cada vez que o Dilma faz uma declaração como esta, ele aumenta a instabilidade, o risco institucional e o resultado final é o aumento de juros. E aqui, por mais que o pobre não entenda, por mais que o pobre não acompanhe a política, a realidade se impõe. A realidade se impõe. Juros altos, inflação alta, é comida cara, é empréstimo caro. É um carro a menos que o pobre deixa de comprar, sabe? É uma pizza que o pobre deixa de comer no final de semana. A população vai sentir isso daqui. Não tem como isso passar despercebido. E aí eu tô falando para vocês, o clima, ele tá começando a azedar de uma forma muito rápida. Muito rápida. As coisas só não estão piores porque teve aí o dia 8, que acabou servindo como cortina de fumaça, e apareceu aí a turma da Louca Academia de Polícia, né? O Marcos Duval e o Daniel Silveira, essa história aí que tá rendendo muito aí nos últimos dias. Mas para você ver, a UOL, que passa aquele pano pro desgoverno. Lula ataca a autonomia do Banco Central, diz que Bolsonaro trama golpe e não descarta 2026. É a primeira vez que estou falando que o Lula ataca alguma coisa, porque o Lula criticava, não, Lula questiona, ataca. Até o UOL já tá aí, peraí que tá começando a ficar complicado. Também falou sobre o fortalecimento da relação dos países da América do Sul e da Europa, apesar de alegar que a coisa está muito delicada, porque a União Europeia está, mesmo sem querer, está dentro do conflito. Estou fazendo uma proposta de se criar uma espécie de G20, pode ser G10, G5, quantas pessoas precisarem, mas estou pensando lá nos comunas, na Índia, na Indonésia, estou pensando no Brasil, no México, na Argentina. Todos esses países, eles já... O nome desses países, né, tem os que já estão no BRICS e outros que os nomes já circulam aí na proposta do tal BRICS expandido, que pensam em transformar num G7 do Oriente. Isso aqui não é aleatório. Agora, se isso vai ajudar o Brasil, aí são outros 500. Mas entra na estratégia geopolítica aí de parte da esquerda,
que eles falam sobre este mundo unipolar. Não que a estratégia globalista também não seja uma estratégia da esquerda, né? A direita só está preocupada em tomar conta da própria vida, né? Poder governar sua própria família. Acho que não é necessário ninguém sair derrotado aí do conflito. É o que diz o Dilma. O que é necessário é que a humanidade ganhe, a humanidade vai ganhar quando tiver paz. A Ucrânia voltar à normalidade e a Rússia voltar também à normalidade. E a imprensa não gostou dessa fala. A imprensa queria que ele tivesse recriminado fortemente, né, a Rússia. Mas deixa lá. O Dilma também falou sobre o lema. Eu quero dar uma pequena pausa só para falar do lema que é interessante. O Dilma criticou o empresário ao comentar sobre o rombo de 40 bilhões nos cofres das Americanas. Ele, o Lema, era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard, para formar um novo governo. A Tabata é uma dessas, não? Só uma pergunta. Tabata Amaral, né? Tablet do Amaral, conhecida na internet. Era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois, ele cometeu uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora? Me parece que está chegando na Ambev também. Aí o Lula disse que isso daqui não é uma pedalada. O Lema não deu uma pedalada, foi uma motociata. Ao falar de jovens que estudam em Harvard, o presidente faz referência a fundações de Lehman que oferecem bolsas de estudos no exterior. Algumas delas, após a formação, participam de organizações voltadas para a renovação política e se candidataram para cargos públicos. A deputada Tablet do Amaral é uma delas. Ela apoiou Lula durante a campanha do ano passado. O Lula esqueceu disso, né? Na hora que criticou. E a fala do Dilma repercutiu bastante aí sobre o Lema, sobre a turma das Americanas. Eu acho que o caso realmente é muito sério, né, das Americanas, tem que ser observado bem de perto. Quem sabe até uma CPI. Estavam falando mais cedo, né? Cogitaram, etc, tudo mais. Não sei se vai sair do papel ou não. Quem sabe aí a turma do Senado não tira do papel, até para o governo, né, ficar com menos tempo na linha legislativa para colocar propostas malucas para avançar. Esse vídeo aqui eu vou mandar no Telegram completo, que tá aqui o recorde da fala do Lula. Não vou dar play porque eu sei que o vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo, senão não vai dar tempo de comentar tudo que eu quero. Mas beleza. Enquanto parte da imprensa já começa a apontar o dedo e falar, ó, tá meio ruim, você vê ele é o antagonista, você vê, querendo ou não, a CNN já tá assim mais, né, Raquel Landim, alguns comentaristas, William Vac já tá assim meio coisa, alguns do Estadão, um dos ministros, né, o ministro das estradas, né, o Juscelino, o da estrada que passa pelas fazendas. Tem alguns setores que esses não vão abandonar de jeito nenhum. Enquanto parte da Folha de São Paulo também já coloca o dedo na cara, a nossa querida, maravilhosa, sensacional, belíssima Mônica Bergamo, essa não vai abandonar o PT. A Mônica Bergamo fala, ó, Lula vê traição de presidente do Banco Central e tentativa de levar Brasil à recessão. Olha só. O Campos Neto quer destruir o Brasil. Ah, que passada de pano. A culpa não é do Dilma, é do Campos Neto. O presidente Dilma e ministros de seu governo consideram que o presidente do BC, o Roberto Campos, traiu a confiança que o governo depositava nele para dialogar e participar de um esforço conjunto para que o Brasil supere os problemas econômicos que hoje enfrenta sem passar por uma recessão. Roberto Campos traiu a confiança que o governo depositava. Oh, meu Deus. Esse Roberto Campos. Viu? Lula e o governo acreditam que os alertas feitos pelo Copom foram muito além do que seria necessário. E passam a desconfiar da atuação de Roberto Campos, indicado ao cargo por Bolsonaro para um mandato de 4 anos. Pronto. A Mônica Bergamo já conseguiu chegar na raiz do problema. Começa com Jair, no meio tem Messias e termina com Bolsonaro. É o que parte do consórcio vai tentar fazer, né? Para tentar tapar o sol com a peneira e criar uma cortina de fumaça. Ministros de primeiro escalão começaram a evitá-lo. Oh, meu Deus. Vai chorar. Haddad, que o elogiava, já mostrou contrariedade com sua atuação. Lula tem afirmado, segundo os mesmos interlocutores, que Campos Neto foi tratado com respeito e consideração e que não teve reciprocidade. A gente fez tudo, o cara tá tratando a gente assim? O presidente do Banco Central, aqui é a opinião da Mônica Bergamo, sempre foi alinhado com o bolsonarismo. Daqui a pouco vão pedir para ele ser preso, porque ele não fez o L. Aí depois a Mônica Bergamo segue, ó. Apesar da autonomia, viu? Apesar da autonomia do Banco Central,
o Roberto Campos Neto, ele chegou aí a jantares onde Bolsonaro estava, que tinha empresários, organizados para apoiar as medidas econômicas adotadas pelo presidente e então ministro da Economia, o Paulo Guedes. Meu Deus, foi para jantar? Tu já imaginou se a Mônica Bergamo tivesse essa coragem, né, essa fúria de um leão para falar de pessoas que ocupam cargos imponentes e frequentam aí jantares, conferências que contam com a participação de empresários? Mas o problema é porque Bolsonaro estava lá. Não é os empresários. Não são os empresários. É a presença de Bolsonaro. Esse que é o problema. É o jabuti. Bolsonaro deixou um jabuti. Campos até discursava nos encontros e admitiu um deles que recebia conselhos de não ir a eventos com políticos que integravam o governo. Mas, justificativa, como os ministros de Bolsonaro eram técnicos, não haveria problema em se misturar com eles. A proximidade não macularia sua autonomia e independência. O presidente do BC se mantém próximo dos bolsonaristas. Ele foi a posse do Tarcísio, governo do estado de São Paulo. É um absurdo. É um absurdo. E aí criam toda uma teoria para tentar justificar os absurdos que o desgoverno vem fazendo e as falas que vêm impactando o mercado do despresidente Dilma. Aí você vê aqui o Nassif, ó. A Folha, não a Mônica Bergamo, né? O Samuel Pessoa. Dólar poderia estar a 4,80. Tudo indica que PEC da transição e o falatório do Dilma tem efeito de 25 centavos no câmbio. Aí o Nassif, picanheiro. A economia no mundo, no modo embromation, fazem um carnaval danado com as declarações de Lula. Aí o dólar resolve desmentir as caçandras e se valoriza. O que diz o analista? Se não fossem as declarações, valorizaria mais ainda. Não há racionalidade na discussão mercadista. O dólar caiu por questões lá nos Estados Unidos, né? Eles esperavam uma coisa, aí o Fed não reajustou do jeito que eles esperavam. Ah, tudo bem, então vamos dar aqui uma baixada, a americana desvalorizada. Só que depois ela deu uma subida e o Dilma, com suas falas, deu aquele velho estresse no mercado financeiro, né? Mas a turma da esquerda não gosta de assumir. Aí você vai olhar para a pasta da Fazenda. Faria Lima, insatisfeita com falta de concretude de respostas de secretário de Haddad. E assim, gente, olha só. Aqui é com Guilherme Melo. Foi questão sobre a nova âncora fiscal. O cidadão comum, ele pode ser boca de leite, sabe? Boca de leite ou boca aberta. Orelha seca. Tá perdido. Ele pode estar assim, sabe? Voando, né? Ele sabe bem de nada. Ele pode estar naquele patamar que fala o seguinte: ah, porque o Lula não aprova essa lei. Aí você fala, cara, o Lula não aprova nada. São os deputados, são os senadores, que ele faz isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Aquele cara que não consegue saber o que cada um faz na política. Só que a turma que está no mercado, né, empresários, a turma que está se encontrando com o secretário de governo, óbvio que essa turma sabe o que eles querem. Eles sabem onde eles querem chegar. Eles sabem o que eles querem para o Brasil. Essa turma está preocupada. Quando essa turma diz que não vê concretude, é porque não tem. Quando o Haddad chega e fala, não, a gente vai aprovar a reforma tributária no primeiro semestre. Tem chance, gente, a chance é zero disso acontecer. A chance de uma reforma como a tributária passar no primeiro semestre é zero. 0,00. Não tem como. Tu acha que um discurso desse agrada a quem? Jornalista. Igual a Mônica Bergamo, que vai jogar pra cima, né? O que botar, toca, tá, etc. Mas a turma tá prestando atenção. Tá feio. Tá feio. E a preocupação tá aumentando numa velocidade muito rápida. Se teve uma coisa que Bolsonaro acertou e muito, é quando ele faz aquele discurso, depois do segundo turno, que ele diz: vão sentir minha falta. Vão sentir saudades. E aí, enquanto a Faria Lima tá aí preocupada, a Faria Lima lê-se diversos empresários, tem alguns que estão satisfeitos. E você acha que a aproximação com um, com outro, né, com aquelas figurinhas especiais, isso não gera mais ciúmes e mais insatisfações? E tu acha que esse tipo de notícia não corre? Os apps de Fernando Haddad, com o dono da XP, o nosso querido Guilherme Benchimol. Ah, sensacional. Pragmatismo e sensatez. Ministro da Fazenda Haddad deixou uma boa impressão ao conversar com o economista Guilherme Benchimol da XP. Diz que falam na vez por telefone e trocam constantemente mensagens no WhatsApp.
turma tá percebendo. Você pode conseguir aí segurar 1, 2, 3, né? Ter o seu grupo de amigos, mas o Brasil real e a população tá vendo o que tá acontecendo. E a imprensa também. E tá começando a cobrar. Mas vamos lá. Vamos voltar para a imprensa. Para os setores que estão começando assim a questionar algumas coisas. Um deles é o Poder 360, um portal aí que nos últimos dias, inclusive, vem sofrendo alguns ataques vindos da esquerda. Ontem tentaram subir uma hashtag bloqueia360. Eles estavam insatisfeitos, né, parte da esquerda, com a cobertura que o Poder 360 deu sobre o caso aí do Marcos Duval. Algumas notícias divulgadas estavam sendo, não pode, mas não pode de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E aí o Poder 360, no dia de ontem, antes da hashtag, isso aqui foi depois da hashtag, antes disso aqui o povo já tava puto da vida. Eles soltam essa nota. Governo Dilma deu mais de 100 entrevistas à Globo após as eleições. Existe uma espécie de predileção, né? Um vínculo assim, mais do que... não sei nem como descrever esse tipo de vínculo. Não sei, tá estranho. Não, com as outras emissoras, né? Não tá assim, desse jeito. Tem algo errado não está certo. Mas enfim, fizeram aqui uma tabela, primeiro com Dilma e a sua primeira-dama, mostrando aqui os programas onde eles foram, né? Entrevistas exclusivas, tem qual foi o programa, o veículo e a data. Até o fotógrafo oficial do Dilma também concedeu aí exclusivas para a Globo. E além disso, eles montaram toda essa tabela, onde tá ali, ó, quantas aparições cada um dos grandes ministros do Dilma apareceram lá na Globo. Além disso daí também tem algumas coisas, né? Ali, ó, como Capelli, secretário executivo de Justiça, a gente já falou dele, Gabriel Galípolo também, o secretário do Haddad, braço direito. Aí tá aí, né? A quantidade de aparições. A turma aí da picanha, primeiro escalão do governo. Você vê que o Flávio Dino apareceu bastante. Questões ligadas ao dia 8. Marina, obviamente, porque a pauta SG faz parte do coração da turma. Enfim. Aí veja só. Por outro lado, a turma da Globo não chamou em momento nenhum o Valdez Góes para conversar, que é o ministro do Alcolumbre no governo. Não chamou a Daniela Carneiro, nossa queridíssima ministra do Turismo, e que apareceu nos holofotes, principalmente antes do dia 8, com suas matérias estranhas, mostrando os vínculos que ela tem com o grupo que o Dilma acusava a Bolsonaro de ter ligações. Outro que não apareceu em nenhuma entrevista na Globo, não deve ter sido convidado, e eu também não estou vendo nenhuma matéria da Globo sobre o caso, é o Juscelino Filho. O nosso ministro da estrada, do helicóptero, dos amigos, da irmã prefeita, da cunhada. Eita, não precisa nem contar essa história, né? A gente contou bastante no dia de ontem, anteontem também falamos muito. Tá aí, né? E mais alguns aí que não tem ganhado espaço na turminha da Globo. A Andresa Matais, que é do Estadão, ela até comenta sobre esse caso, né, do ministro Juscelino, a cegueira da polarização. O ministro aceita participar do esquema do orçamento secreto. Ele pega o dinheiro e manda para a prefeitura de sua irmã. Sua irmã faz uma licitação. Só uma firma participa. Só uma, viu? A firma é de um amigo do ministro de 20 anos. No papel está o nome de Laranja. A cidade de Vitorino Freire, que recebeu o cacau, é muito pobre. Tem um terço da população morando em ruas sem asfalto. O ministro acha por bem mandar o dinheiro para asfaltar as ruas onde a população mora? Não. Manda asfaltar a estrada que leva à sua fazenda e de sua família. Na verdade, são pelo menos 8 fazendas. E as 10 mil pessoas que moram em ruas de terra, essas que lutem. Lula fez um arco de alianças para governar. Entre os partidos que ele incluiu no seu governo está a União Brasil. É o terceiro maior partido da Câmara. Lula poderia ter definido critérios para indicação, mas não fez. Aceitou qualquer um, como disse a própria bancada do PT. Isso é mentira. Não é qualquer um, porque um dos ministros que a União Brasil queria emplacar seria o Elmar Nascimento. E o PT fez questão de proibir a participação do Elmar Nascimento. Por quê? Porque ele havia feito comentários contra o Dilma. Ele já havia criticado o Dilma no passado e isso é inaceitável.
É aceitável um ministro da estrada, do helicóptero, mas um ministro que criticou o Dilma... Não, isso não pode. Criticar o Dilma não pode. Estrada da fazendinha e helicóptero pode. Esse é do bem. O Estadão revelou que, além da Fazenda, o ministro mentiu 23 vezes para a Justiça para tirar dinheiro do fundo eleitoral. O Brasil poderia ser um país melhor se investisse o dinheiro público para melhorar a vida das pessoas. Os políticos podem fazer isso. E tem muita gente séria na política e comprometida. Desde que revelamos que é um ministro, tenho lido de tudo. Ataques à imprensa, pessoas minimizando os fatos. O que a polarização fez conosco? Não é polarização. Não é polarização. A turma da direita segue preocupada. Mais ou menos no dia de hoje, 4 anos atrás, ali início de fevereiro de 2022, a turma da direita estava colocando dedo na cara do Santos Cruz, do general Santos Cruz. Por quê? Porque ele estava tomando iniciativas que iam de encontro às pautas que elegeram Bolsonaro. A população estava cobrando. Não é polarização. Isso é a esquerda. Isso é a esquerda em sua essência. É passar pano para o absurdo. Isso é a esquerda. Não é polarização, isso é a esquerda. Se lembra? Em 2019, Santos Cruz chamou Ilona Zabó. Pô, o que está acontecendo aqui? Na hora, o pessoal foi para cima. Na hora. Passa mais um tempo, o Moro coloca ela lá, na questão das penitenciárias. A população foi para cima de novo. O Moro teve que tirar. Ali já começou umas coisas estranhas, né? Senhor Sérgio Moro. Não, aqui é a esquerda não tá nem aí. Passa pano. Passaram para a ministra do Turismo. E agora aí. Até o Marcelo Freixo passou pano para a ministra do Turismo. O Freixo, o cara que fez o relatório da CPI das milícias. Tem pessoas sem asfalto, saneamento e saúde. E o dinheiro vai para fazenda? Sim, Andresa. Esse é o Brasil da esquerda que vocês tanto trabalharam para eleger em prol da democracia. O que o ministro que prioriza a sua fazenda pode fazer pelo povo no ministério? Neste domingo, o Estadão vai mostrar como é a cidade de Vitorino Freire, administrada pela família do ministro desde 1970. O ministro tem 3 bilhões para administrar. Foi Lula quem deu a ele a caneta. Foi o Lula. Foi o Lula. Poderia ter barrado e poderia destituir do cargo. Não está fazendo. Não é da Mônica Bergamo nessa matéria, obviamente. Lula completa 1 mês de governo mais à esquerda do que no primeiro mandato. O Lula, ele estava deixando claro durante as eleições, claro, que ele vinha para arrepiar, mas assim, de forma cristalina. Brilhava tanto que chega deixava cego, de tão óbvio que estava. A turma da imprensa ficava, né? Não, que Lula vem aí? Que Lula vem aí? Vai ser o Lula 1? Vai ser o Lula 2? Não, vem o Dilma. O Dilma 3. É isso que está acontecendo. Aí fala, o mandatário tem feito sinalizações a esse campo político na economia e também nos costumes, ou seja, a esquerda, em um ritmo mais intenso do que sua estreia no Palácio do Planalto. Uso de linguagem neutra, nomeações de economistas com convicção intervencionista, alguns marxistas, intensificação de pautas voltadas às minorias e enfrentamento com militares marcaram o primeiro mês do novo governo. Não é marca de reajuste do salário mínimo, reajuste da tabela do imposto de renda, não tem nada marcado, o primeiro mês está marcado por retomada de obras de desenvolvimento social, para combate à fome, habitação. Não, nada disso. É o desfazer e o avanço da agenda ideológica da esquerda. Todas as promessas de campanha, como foi dito pela direita, era apenas uma fumaça. Aí vem a Isto É, aquela Isto É que fazia aquelas capas sensacionais contra Bolsonaro, que toda assim eu pergunto, meu Deus do céu, isso aqui acho que já passou em muito jornalismo. Até a Isto É já tá assim, cara, peraí, o que tá acontecendo com esse país? Olha, sinceramente, esse Lula de hoje é muito pior que os dos anos 2002 e 2006. Aqueles eram ruins, sim, é verdade. Mas esse é horroroso, pavoroso. E se mostra ainda mais cínico, ignorante e, por que não, perverso. Lê a coluna de Ricardo Kertzmann. Aí vem o Estadão. Ontem solta um editorial logo 6 da manhã. Lula não resistiu, na entrevista à Rede TV, a flertar com a heterodoxia econômica em nome da salvação nacional.
E isso preocupa. Aí eu só quero mostrar 3 parágrafos. Sem incorrer em crime, um cidadão comum pode falar o que bem entender, sobre o que bem entender. Um militante pode lançar acusações hiperbólicas. Um político de oposição pode propor medidas das mais extravagantes. Mas um chefe de Estado precisa medir suas palavras sob o risco de precipitar agitações, no mínimo contraproducentes nos mercados, nas arenas políticas e no debate público. Mas o Dilma não tem pruridos em colocar o seu ego acima do cargo que ocupa. Em entrevista à Rede TV, Lula especulou sobre política como se estivesse numa bancada de oposição. Sobre economia, como se estivesse numa assembleia sindical. Sobre geopolítica, como se estivesse numa conversa de bar. E, claro, sobre eleições, como se estivesse num palanque. Como se suas palavras não afetassem as expectativas de todo o país, o Dilma voltou a atacar. Atacar. Tá igual o Estadão. O Banco Central por ter mantido a taxa de juros de 3,75% e cúmulo da irresponsabilidade tornou a questionar a autonomia do Banco Central. Disse que vai esperar o fim do mandato desse cidadão, referindo-se ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. E a matéria termina falando o seguinte: por fim, mas não menos significativo, Lula foi imprudente a ponto de, com menos de um mês no cargo, admitir que é candidato à reeleição. O cara que falou que vinha fazer o seu último mandato já está falando de reeleição. Todas as promessas foram quebradas. Só que essa é engraçada. Lula parece gostar de ouvir a própria voz falando sobre sua suposta indispensabilidade e sugeriu que pode concorrer se a situação estiver delicada. Ou seja, Lula já se apresenta como salvador da pátria. Ora, depois de 4 anos de Lula, a pátria precisar ser salva, não será pelo Lula. Não vai ser pelo Lula. Essa pergunta, na verdade, essa conclusão, faltou à imprensa durante o período eleitoral. Porque se o país estava quebrado, não era o PT que quebrou o país que ia consertar. Estava mais do que óbvio. O PT quebrou o país. Mas a imprensa queria fingir que foi a Dilma, né? Não foi o Lula. Não foi o Lula, mas tudo bem. Aí vem a Folha de novo. A Mônica Bergamo deve estar preocupada. Brasil sob Lula vai na contramão. De novo, ânimo global. Por quê? O mundo tá no momento que as coisas estão um pouquinho melhores, sabe? Você olha assim por horizonte e fala, pô, não, tá melhorando um pouquinho aqui, tá melhorando um pouquinho acolá, tá melhor do que as expectativas, as metas de inflação dos países estão dando uma caída, mas no Brasil a expectativa é que a inflação comece a subir. Tá indo na contramão. Tinha que ser o PT. Tinha que ser o PT. E aí, vejamos. Esse vídeo aqui ele é extremamente interessante. A esquerda analisando a direita. Olha o que os garotos, o Conde e o Fernando Horta, lá conversando no Brasil 247, tem para falar sobre a direita, né? E os problemas que o Dilma pode enfrentar nos próximos tempos. Esse áudio é meio longo, mas a gente vai ouvindo aqui, vai dando pause. Agora, já no Senado a situação é muito pior, pelo amor de Deus. Peguem as giletes, né? Desculpa. Não, a situação é pior no Senado, não por causa do Senado. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Claro que a vitória... primeiro, o Pacheco não é do agrado, obviamente, da esquerda. Se você é de uma esquerda progressista, você tem todo o direito de olhar o Pacheco e torcer o nariz. Era o possível no momento, indiscutível, era o que dava para fazer. Mas por que eu disse que a situação é mais aterradora ainda? Porque, veja, o problema no Senado não é o Pacheco. O Pacheco era opção, isso não preocupa. Mas por que o Senado está ruim na visão da turma da esquerda? O bolsonarismo pegou uma figura completamente anódina, uma figura completamente apagada, uma figura inexistente, como era o Marinho, e simplesmente um dia antes da eleição, através de uma série de movimentos de informação nas redes digitais, chegou a convencer algumas parcelas da sociedade, inclusive alguns políticos, de que havia chance efetiva de Marinho ser eleito. Olha vocês aí, ó.
Ó vocês, fica aí na rede social tumultuando, fica lá, fazendo algazarra, zoada. Vocês fizeram a turma da esquerda ficar com medo do Rogério Marinho realmente ser eleito. Se organizar direitinho, hoje todo mundo fica feliz. Quando a direita organiza em torno de alguma coisa, alguma pauta, né, producente, palpável, diante da direita, olha só como as coisas fluem. Já pensou se a turma da direita começa a focar em alguns assuntos, bater na tecla? Assuntos que dá pra ir pra frente, porque tem alguns assuntos que nesse momento eu acho que a chance de prosperar são zero. Não precisa nem explicar que assuntos são esses, né? São assuntos que já criaram muitos problemas pra direita recentemente. Vamos continuar ouvindo. Gente, isso é claramente a estratégia de comunicação digital de forma brutal, influenciando a linha política dentro do Senado, isso na primeira votação do ano. Então, primeira votação. Olha a confusão que vocês estão causando. A turma da esquerda tá com raiva de vocês, viu? Não digo nada. Primeiro, o bolsonarismo sai de lá sabendo que tem mais de 27 votos. 27 votos é o número mínimo que você precisa para abrir uma CPI. Portanto, eles têm possibilidades de abrir CPI. Aí você fala, mas o Pacheco não vai deixar que a CPI seja aberta? Vamos ouvir o Fernando Horta. Né? Só eles e ponto final. O Pacheco não pode nem bloquear. Porque o ano passado, lembra, quando ele bloqueou, nós fomos ao STF, o STF mandou abrir. Então o Pacheco não pode nem bloquear. Deu o caminho, viu? Fernando Horta deu o caminho. Alguém na direita tiver a ideia de uma CPI no Senado, 27 assinaturas, e o Pacheco não pode nem bloquear. É só fazer o que a esquerda fez no passado. Óbvio, dificilmente vai ter o mesmo tipo de tratamento, mas ele tá falando, abriram um precedente. Abriram um precedente com a CPI da pandemia. Agora não pode reclamar. Tem alguns assuntos aí no ar que eu acho que se a direita organizar um pouquinho, eu acho que pode tirar do papel. Mas vamos continuar. Segundo, eles conseguiram pegar um desconhecido, muito pior que um desconhecido. O Marinho não era nem desconhecido. O Marinho era efetivamente um zero à esquerda no mundo político, tinha sido capataz de Jair Bolsonaro o tempo inteiro. Eles pegaram esta criatura e transformaram esta criatura num prazo de 15 dias. Eles transformaram esta criatura num herói pelo bolsonarismo de capa e espada. E fizeram esse cara ter 31 votos, né, 32 votos dentro do Senado. Quer dizer, isso é uma demonstração de força brutal. Claro que a gente pode olhar para o nosso lado e dizer, vencemos o bolsonarismo. Sim, mas assim, ao longo, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Se nós pegarmos esse estado de coisas e nada mudar, ou seja, a economia brasileira seguir nesse ritmo morno, quase parando, a nossa coalizão de forças ser muito mais para o lado liberal do que para o lado progressista, toda a nossa estrutura política está centrada na genialidade do Lula, na capacidade que o Lula tem de mobilizar a agenda. Se nós pegarmos esse estado de coisas e juntarmos com as linhas que nós tivemos no parlamento, ou seja, um parlamento claramente golpista, gerenciado por Arthur Lira com 400 e tantos votos, e pegarmos a força do bolsonarismo no Senado, eu te diria que, a continuar as coisas como estão, nós teremos problemas seríssimos no governo antes dos primeiros 2 anos. É importante que as coisas se modifiquem, é importante que o presidente Lula entenda que assim como está, não pode ficar. Os primeiros 2 anos, viu? Problemas seríssimos. Você percebeu que o momento ele fala assim que enquanto ficar nessa base aí, com liberais, né, muito mais liberal do que progressista, sabe o que ele tá falando, você não fala do dia? É o seguinte, esse cara que tá aí, liberal, centrão, né, ele chama liberal quem não é de esquerda pra valer, tipo um Pacheco da vida, o PSD do Kassab, União Brasil, MDB, enquanto isso daí for a base, que depois ele fala na frente, né, que esse parlamento golpista, enquanto isso for a base, tá complicado. Ou a esquerda amplia e realmente tem uma base sólida de sustentação, o meu amigo, vai ficar ruim. A esquerda pode falar o que for, e esse é o ódio deles. Bolsonaro tinha uma base assim, brutal, né? Todas as vezes que necessárias foram, as tias do Zap foram lá pro meio da rua, né? É pra ir pro meio da rua? É. Então vai lá apoiar o Jair. Vai, apoia o Jair. Ele tá precisando de você de novo. E a turma ia. E demonstrava força.
Diversas vezes tentaram derrubar o homem, o povo foi lá e falou, ó, ele tem apoio, viu? Vocês acham que o Dilma vai ter apoio popular? Olha o que ela tá falando, ó, a economia tá ruim, a economia não tá avançando, tá morna. E o desemprego tá vindo com tudo. Olhem o que aconteceu em dezembro. Gente, isso é seríssimo. Vocês podem ver, Bolsonaro postou isso nas redes sociais. Eu falei isso em vídeo. Minha surpresa, o Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, falou de novo. Ele falou, ó, dezembro fechou com 400 mil empregos negativos. É um mês que, cara, quando é que fecha negativo emprego? Em dezembro. Dezembro tem Natal. Na verdade, o que acontece é o oposto. São várias vagas de empregos criadas. Isso daí mostra uma falta de esperança do empresário no Brasil, do investidor no Brasil. Quem está colocando dinheiro aqui é o rentista internacional, porque não está valendo a pena lá comprar ação da Tesla. Bota lá no Brasil. O Brasil parece do rentista. Mas não é por esperança que o governo vai dar certo. Não é em projeto da famosa economia real. Não, não é. Aí tu pega o que ele falou, problemas econômicos, olha essa nota. Tem alguma coisa que influencia mais na política real do dia a dia do pobre? Gasolina. Preço médio da gasolina volta a R$5 e cria cenário difícil para Lula. 35º dia de governo. Cenário difícil. Isso aqui já foi um cenário difícil antes de assumir. Não vou desonerar, não vou manter a desoneração de Bolsonaro, não vou manter a gasolina barata. O preço subiu. Vixe, um dia afinou, falou fino, mijou sentado. Eita, quase não levantava. Teve até trimelique. Aí tá aí. O clima não tá bom. Não tá bom mesmo. Se organizar, vixe. E aí você viu o que ele falou também, né? Cara, em 15 dias a direita criou o Rogério Marinho. Em 15 dias falou, esse cara aqui é o líder da oposição. Basicamente isso. Só que matérias que fazem o meu coração ficar realmente assim, mais acalorado, mais confortável. E falei, meu Deus, vou voltar a ter esperança nos nossos parlamentares. Será que agora vai? Bolsonaristas do PL agora avaliam que foi um erro implodir o PSL. Lideranças como Zambelli, Bia Kicis, que estavam no primeiro ano de mandato em 2019, expressaram os bolsonaristas novatos no Congresso que é preciso evitar a todo custo a repetição da história no PL. Graças a Deus, Senhor. Na avaliação dos bolsonaristas mais experientes, a briga enfraqueceu a base do presidente no Congresso. Sim, isso aconteceu. E prejudicou o mandato de diversos deputados que ficaram impedidos de exercer cargos de liderança e em comissões por um bom tempo. Sim, isso também aconteceu. Agora, que migraram para a oposição, os bolsonaristas estão certos que a repetição do racha no PL só fortaleceria a base do Dilma no Congresso. Sim. Graças a Deus. Isso se chama maturidade. Parabéns a todos os deputados que estão com esse discurso. Não podemos ter um racha nesse momento. Temos que nos fortalecer. Tiver que fazer algum tipo de, sabe, ceder em algum momento, cede um pouquinho, né? Fazer um pouquinho, sabe, um pouquinho de esforço, encontrar uma espécie de consenso. Beleza, é isso daí. É política. No meio do caos, a turma parece que está começando a se encontrar, assim espero. A turma assumiu. Aqui foram algumas postagens dos últimos dias. Você vê, ó, a Júlia Zanata. Conheçam nossas 3 primeiras emendas. Primeira, retorno ao COAF, que combate a lavagem de dinheiro, Banco Central. Um MP do Lula transforma o COAF. Transfere o COAF para o Ministério da Fazenda, retirando de um órgão independente para entregar o Haddad. Conheça outras emendas no vídeo. E falar outras coisas. Mas já tá aí, já tá apresentando o projeto. Graças a Deus. Mário Frias também, ó. Projeto de lei protocolado. Proíbe bloqueio de puberdade, terapia hormonal e cirúrgica e transição em gênero em menores de idade. Quem vem na mesma linha foi o Gil Diniz. O Gil já conseguiu até virar notícia na imprensa. Que ele não vai rodar, sai da bolha. Bolsonarista quer proibir transição em menores de idade. Gil Diniz propõe multas de até R$616 mil para famílias de crianças e adolescentes em processo de transição. E tá aí trabalhando, colocando coisa para andar. E tem mais também, aqui eu só peguei porque fica aparecendo, pode trazer vários outros. Não tenho nenhum tipo de preferência por nenhum dos 3. Nem o Gil, nem o Mário, nem a Júlia. É Júlia, né? Eu já tava na cabeça, era a Juliana. Eu falei, não, é Júlia, pô, tá maluca? Júlia Zanata. Eu lembro da época que ela sempre usou uma passadeirazinha cheia de flor. E aí, além disso daí, você vê os deputados começando a se movimentar. E acho que isso que a população espera. Não o deputado lacrando nas redes sociais. Já deu, pelo amor de Deus, né? Lacrar só acaba atrapalhando. Além dos bolsonaristas, querendo ou não, a gente tá vendo alguns outros setores
que não são esquerda pra valer, né? Esquerda petista, outro tipo de esquerda, ou sei lá, de centro, chame do que quiser. Você vê aqui, ó, Mendonça Filho, é do União Brasil. Procuradoria de Defesa da Democracia é, na verdade, uma polícia de opinião. Para impedir esse absurdo, apresentei o PDL, que é Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto presidencial que criou a estrutura na AGU, para regular opiniões e a liberdade de expressão. O presidente extrapolou seu poder de regulamentar ao dispor sobre o tema de competência do Ministério Público do Judiciário. Não é papel da AGU dizer o que é verdade ou não na manifestação de qualquer cidadão. O combate à fake news não pode ser desculpa para institucionalizar uma polícia de opinião. Se organizar direito, tem oposição. Se organizar bonitinho, tem oposição. Tem oposição, gente. Tem muita coisa que, beleza, pode perder no Congresso, na verdade, assim, pode ganhar no Congresso e aí a esquerda recorrer, sei lá, que sabe, ao judiciário e conseguir ter uma vitória. Isso pode acontecer, mas não vai ser sempre. Não vai ser sempre. E com o cenário, com a economia, né, balançando, com a economia ruim, não tem nem clima no Congresso para pauta de costumes da esquerda avançar. Não tem clima. Tanto que a nota que a gente comentou ontem foi: o Dilma está dando prioridade para a agenda econômica. Por hora, deixa a pauta de costumes de lado. Por quê? Porque está difícil. Vai avançar com decretos. iFood Rap tem meio reforma sugerida pelo Dilma e vão atrás de deputados. Não só os bolsonaristas, não só os deputados centrão, liberais, bababá, tititi, até outros setores da sociedade também estão preocupados e vão trabalhar para tentar barrar alguns absurdos. Se organizar direito, a oposição avança. Os representantes das empresas não restringiram a procura por um nicho ideológico, foram atrás de todo mundo, da esquerda até o bolsonarista. Os parlamentares que conversaram com o iFood e o Rap afirmam que é nítida a preocupação das empresas com a ideia de regulamentar o trabalho feito por meio de plataformas digitais. Isso daqui não está restrito a aplicativos de entrega. São diversos setores que estão com receios. Vai ter uma pressão grande. Grande. E aí, nesse meio tempo, olha só. A gente chegou aqui, nessa metade, a gente começa falando da esquerda, né? Essa relação com a imprensa. A gente chega aqui e você vê. Olha a leitura lá do Horta. E com o Cone, Brasil 247. O cenário está complicado. Os bolsonaristas, eles mostraram a força no Senado. A gente está vendo aqui, a turma está começando a se organizar. Existem algumas oposições. A imprensa meio que começa a dar uma rachada, começa a apontar o dedo na cara. E a turma está preocupada, ó. Tem que ter uma base. A esquerda tem que ter uma base, tem que ter uma base, tem que ter uma base. E aí, vejam só, vamos falar dessa base. Começando aqui com a Mônica Bergamo. Ela escreveu uma nota ontem também, né? Eu adoro quando a Mônica Bergamo começa assim, ó. Advogados denunciam. Eu já sei que é o Prerrogativas. Falou em advogados, na coluna da Mônica Bergamo é o Prerrogativas. Mais uma vez eles. Advogados denunciam perseguição de vereadora caçada por denunciar suposta apologia ao NZ. Foi assim. Vou mostrar. Olha a notícia da Globo ali embaixo. Ó. Ministério Público não vê apologia em gesto de bolsonaristas em São Miguel do Oeste. O pessoal foi cantar o hino do Brasil com a mão estendida para frente. O cara fala, não, vamos levantar aqui a mão, mandar uma energia positiva, etc e tudo mais. Aí a senhora resolve chamar, né, a vereadora, um monte de tia do Zap, tia do churrasco, o cidadão comum de NZ. Aí ela achou que ia ficar por isso mesmo? Olha como um parlamentar tem que medir as suas palavras. Eu acho que a maior parte de você falar, ela também tem que ser punida por isso, por acusar as pessoas de coisa que elas não são. Mas se ela tivesse calada, nada disso teria acontecido. A mesma coisa vale para os deputados da direita, que muitas vezes inventam de comentar sobre tudo. Tem gente que agora quer ser humorista. Cara, você não é humorista, você é deputado, deixa a pedra de lado. Não precisa ficar fazendo piada da Globeleza. Sabe? Beleza? Sai a vida que segue, você é deputado, você não é humorista. O grupo Prerrogativas afirma que a decisão contra a vereadora do PT é uma perseguição bárbara, é uma bárbara perseguição. Segundo a alegação da acusação, Maria Tereza Capra teria propagado notícias falsas, ela fez isso, e atribuído aos cidadãos o crime de saudar o NZ e de ser um berço de uma célula neo-NZ. Oi, irmão, ela passou demais dos limites. Não dá pra ficar acusando sem nada.
Isso daqui, gente, foi uma medida feita, tomada por vereadores. Vereadores. O Brasil não é apenas a presidência da República, 2024 tá vindo aí. A meta do PL, 1.500 prefeituras. Na verdade são 1.000, né? Eu que tô botando 1.500. Nem sei mais agora se é 1.000 ou 1.500. Mas eu sei que é botar pelo menos uns 1.000 na máquina. 1.000 prefeitos. E vereadores. Quem sabe agora a direita realmente vem com aquela mudança estruturante. Vindo lá de baixo. Uma grande reforma profunda no Brasil. Já imaginou? Vários prefeitos de direita ao redor do Brasil. E que vão trabalhar por 2 anos, de 2025, né? 1º de janeiro de 2025 até 2026. Para eleger várias bancadas gigantes de direita ao redor do Brasil. Deputados estaduais, federais, governadores, senadores. E a cereja do bolo, que é o presidente da República. A oportunidade tá aí. A oportunidade tá aí. Olha só. Olha como o tempo encaixa. O cara falou que nos primeiros 2 anos de governo, no ritmo que tá, o Dilma pode sofrer problemas. Você acha que um governo em crise, falhando assim de forma absurda, você acha que um governo como esse vai ter força na hora de apoiar prefeitos? Ou você acha que isso vai ser utilizado contra a esquerda durante o período eleitoral? Falar, ó, esse candidato é o do Lula. Eles estão quebrando o país. Eu tô vindo aqui fazer oposição. Já pensou a gasolina a 6, a 7 reais? Continuar subindo? Será que o governo vai conseguir segurar o ICMS? E aí, vai acontecer o quê? Eles precisam de respostas. E sem arcabouço fiscal, para dar segurança, sem reforma tributária, sem reforma administrativa, aumentando o custo da máquina, meu amigo, já vai fechar em déficit. Já vai aumentar a relação dívida-PIB. Os juros da dívida vão aumentar. Meu amigo, se organizar direito, todo mundo fica feliz. Aí veja, quando eu tava montando o vídeo, eu tava ouvindo a live, já meio que queria recortar aquele pedaço. Tô lá, né, ouvindo aqui, trabalhando, a pipipi, pei. Eu falo, não. Felipe Neto querendo ensinar política para o interventor federal. Eu falei, o Felipe Neto realmente é um demiurgo, é um semideus, talvez um deus, né? Olha o Ricardo Capelli, ele vem e fala o seguinte, ó. Por quê? Ele tá questionando por que Deus, família e pátria foram parar nas mãos da extrema-direita. Uai, é porque a esquerda não valoriza? Pessoal, você acha que o povo brasileiro, cidadão comum, na rua, que não assiste política, você acha que ele acredita em Deus, em sua grande maioria? Você acha que o cidadão comum, em sua maioria, acredita na família? Na força da família? Na importância da família? E você acha que o brasileiro como um todo, ele não valoriza a pátria? Será que é porque a esquerda levanta aquelas bandeiras vermelhas, foi esse martelo, etc e tudo mais? Aí o Capelli continua, né? Pô, estive na formatura de 319 homens e mulheres da PM do Distrito Federal. Uma festa linda, com a bandeira nacional imensa. As famílias orgulhosas lotaram as bancadas. Antes de criticar, devemos, olha o que ele diz, refletir e dialogar. Cara, será que a esquerda está se fechando numa bolha? Aí vem o Felipe Neto, radicalizando. Isso é utilizado pelo fascismo desde o surgimento. A extrema-direita se baseia em fundamentalismo religioso. Deus, distorção da realidade da família para expulsar tudo que não for tradicional. E o uso do ultranacionalismo, que é a pátria, para pregar ódio ao que vem de fora. A agenda woke, a agenda globalista, né? Essa turma da direita não aceita uma imposição internacional, eles não aceitam entregar a Amazônia, esses vagabundos que apoiam o Bolsonaro. Falando assim, né? Tô esculhambando, né, final? Beleza. Tô brincando, né? Óbvio. Aí o Capelli responde o Felipe Neto na educação. Ele fala, meu amigo, acho que ele ficou preocupado, né? Ele fala, rapaz, ó, me parece um pouco mais complexo, viu, Foca? Foca! Todos que são por Deus, pela família e pela pátria são fascistas, tocam terror e são golpistas? Tu tem certeza, Felipe Neto? Como diferenciar os que são por Deus, pela família e pela pátria, mas também são pela democracia e pela Constituição? Aí o Felipe Neto, ele dobra a meta. Dobra a meta. Ele traz aqui, ó, Associação Brasil Livre. Eu escondi o símbolo, mas o símbolo da turma do NZ. Ele já sai do fascismo e vai pro NZ.
Ricardo, você pode defender os valores que lhe forem mais importantes, mas se quiser usar um slogan NZ, é natural que as pessoas façam associações. Meu amigo, o Felipe Neto está sugerindo que o interventor federal do PT tá utilizando um slogan NZ. Tá começando a radicalizar demais, viu, Foca? Colocou lá, ó, Deus, família e pátria. Aí o cara fala, ó, Felipe, Foca. Segundo o IBGE, o Brasil será em 2032 um país de maioria evangélica. Acorda, filho de Deus. Os democratas precisam mergulhar no Brasil real, dialogar, refletir, ter um pavor das generalizações. O fascismo altera e esvazia os significados. Temos que fazer essa disputa. Aí o Felipe Neto, ele baixa a cabeça? Não. No que tange a comunicação, fica à disposição para auxiliar no que for preciso. Dos demais assuntos, sou apenas um palpiteiro. Aí tu acha que é pouco. Tu fala, não, beleza, não, Felipe Neto não é parâmetro pra nada. Aí vem o guru da esquerda. Né? O Eli Jabbour, ele é o guru econômico da esquerda atualmente. Ele chancela aí grande parte do que vem sendo feito, né? Esse desenvolvimentismo aí que o Haddad vem encabeçando e tudo mais. Ele diz, ó, abre aspas, Deus, família e pátria é, tá fazendo uma afirmação, é da gramática NZ. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? É, irmão. Ele tá falando que é, viu? Guru da esquerda. Guru econômico da esquerda. Aí veja. Enquanto Brasil 247, Capelli, gente, temos que dialogar. O governo não tem base de sustentação, tá indo mal. Meu Deus do céu, o Pacheco não vai segurar tudo. Podemos ter problema nos 2 primeiros anos. Como é que a gente tá perdendo assim as pautas que são caras para a população? Estamos nos afastando do Brasil real. E a turma tá aí, ó, batendo na tecla. E a oposição organizando, daquele jeito meio maluco, né? Os bolsonaristas também são meio doidos do PL. Aí você olha pra Bolsonaro. Recentemente, uns dias atrás, onde é que tava Bolsonaro? Eis que de repente o menino Jair chega lá no Twitter, em suas redes, e posta um vídeo do Aldo Rebelo. Aí deu tela azul em metade do Brasil. Bolsonaro ainda começa assim, ó, Aldo Rebelo, ex-Partido Comunista do Brasil, ministro da Defesa e presidente da Câmara, fala sobre os Yanomamis, garimpo legal e cobiça sobre a Amazônia. Em 2012, foi o relator do Código Florestal na Câmara. O relatório final contou com o apoio da bancada ruralista e com meu voto. Falou, meu voto. A esquerda votou contra. Mais que uma opinião, uma constatação sobre como vivem nossos indígenas. Enquanto deputado e presidente, sempre defendemos pautas semelhantes sobre a Amazônia. Enquanto a turma tá aí se degladiando, Bolsonaro tá mostrando assim, ó, esse cara era do PCdoB, mas essa pauta desse cara é igual a minha, viu? Eu defendo a Amazônia, eu defendo os índios, eu defendo o Brasil. Se essas forem as suas pautas, eu dialogo com você nesse campo. Nesse campo, se a sua pauta for igual a minha, se for nos meus valores, eu converso. E compartilho o Aldo Rebelo. Eu não vou dar play. Eu mando pra você esse vídeo aqui do Aldo Rebelo. Vou mandar um Telegram, você vê lá o que foi que o Bolsonaro postou. Esse tweet aqui eu não vou mostrar que foi a pessoa que fez. Mas eu garanto pra vocês que não é qualquer perfil de esquerda. É um cara que, inclusive, tem laços e vínculos com o PDT. Um cara que, inclusive, é próximo ao Ciro Gomes. Eu não vou compartilhar o Bolsonaro, mas, sinceramente, por que o chilique com ele postando o vídeo do Aldo Rebelo? Alguém, sinceramente, discorda de alguma coisa que foi dita no vídeo? Gostaria de saber. Será que o novo critério da verdade e falsidade é se foi dito pelo Bolsonaro ou o PT? Se é de Bolsonaro não presta? Isso foi um comentário. Você nas postagens de Bolsonaro, tem uma turma aí que apoia o Rebelo, tava batendo palma. Tava elogiando o Bolsonaro. Tava falando isso, fazendo aquilo outro. Enquanto a turma do desgoverno, que deveria estar buscando consenso, é um cargo do executivo, tá cada vez fechado numa bolha, tá radicalizando, o Felipe Neto aí tá surtado. Bolsonaro, daquele jeito dele, nem deve ter pensado em nada. Pronto. Fez um aceno. Já conseguiu fazer alguns setores da sociedade brasileira falar, pô, Bolsonaro, bicho, eu concordo com isso daí, viu, Bolsonaro? Eu concordo com você. Brasil que é uma armadilha diplomática imposta a países ricos, diz o Aldo Rebelo. Aqui foi só nada que saiu. Eu falo o seguinte, ó.
Nós somos cedendo pouco a pouco. O Brasil aceitou a questão do meio ambiente sem o direito ao desenvolvimento, que nos coloca em uma armadilha aqui na Amazônia, onde você tem 23 milhões de brasileiros, mais do que a população do Paraguai e Uruguai somadas, sem perspectiva. É preciso que os interesses do Brasil também sejam considerados. Eles querem usar o pior combustível fóssil, que é o carvão, e querem aqui fazer exigências ambientais que eles não têm correspondência no próprio país. É a crítica lá da turma, que é uma crítica que acho que Bolsonaro, por muitas vezes, falou, pô, bicho, só o Brasil que é o problema? Só o Brasil? Você vê que o Mourão também. Mourão já teve inúmeros embates com Bolsonaro, né? E com os apoiadores de Bolsonaro. O Mourão é aquele cara que gostava de falar muito. É hipocrisia proibir exploração de garimpo em terras dos Yanomamis. Então, assim, tem algumas pautas que, organizando, como você vê ali o Mendonça Filho, Centrão Raiz, União Brasil. O cara tá indo contra a AGU lá, né? A Procuradoria da Verdade. O cara tá indo contra. É a pauta que eu tenho certeza que os deputados do PL também apoiam. E vão votar junto nesse PDL pra assustar essa maluquice do Lula. Do mesmo jeito aqui, ó. Mourão, Bolsonaro, até o Aldo Ribeiro falando, peraí, vai acabar com o garimpo? É todo mundo bandido? O que é que tá acontecendo? E a população que vive no Amazonas, na Amazônia como um todo? Olha essa postagem aqui também. Tem alguns setores que não são bolsonaristas. Tem alguns setores que não é pelo assim, é ANCAP, né? Anarcapitalista, liberal. Não, tem alguns setores mais ligados à esquerda. Esse aqui é um desses. É um canal com alcance. Canal mesmo, com alcance. Normalmente fala por assuntos mais ligados à geopolítica. Silvio Almeida defende que todos os torturadores da ditadura sejam julgados. O cara quer voltar a 1985 para trás. Tem mais de 30 anos, né? Assim, o cara quer voltar no tempo, quer olhar para o passado. As pautas reais estão sendo deixadas de lado. Olha o que um perfil de esquerda está falando. Temos milhares deles na periferia e favelas em todas as grandes cidades do país, com pico de até 70 mil homicídios por ano atualmente, contra a média de menos de 10 mil do período do regime. Em 76 foram 5.600. O que não falta no Brasil é torturador para encana. Tá falando assim, ó, tu quer prender quem tá fazendo coisa errada? Prende o traficante, prende o bandido, prende o criminoso. Isso é um perfil de esquerda. Tu acha que esse desgoverno, quebrando a economia, uma economia cambaleando, normalmente piora diversos indicadores, um governo aí que você viu que já tomou algumas medidas no âmbito da segurança pública, diminuiu o escopo da PRF, esse negócio de combater o crime, ó, aqui não. PRF tem que meter multa em caminhoneiro, multa em quem anda no acostamento, multa em quem tá com pneu careca nos assentos. Não é combater o crime, é combater o crime se estiver na rodovia. É fiscalizar, fiscalizar. Tu acha que os indicadores piorando tudo não é mais, assim, um reforço pro discurso que a direita sempre teve, falando, olha só, olha o que eles estão fazendo, olha as pautas que foram implementadas, olha como o Brasil vinha na melhor e agora está sendo destruído. Eu acho que em 2024, ano que vem, chegando lá em outubro, período de eleição, organizando, jogando bonitinho, não criando as polêmicas para aparecer no noticiário como o Marcos Duval, a direita tem tudo para vir com tudo na eleição municipal. Aqui é só mais pra você ver, ó. Tá lá o do Rebelo falando da agenda identitária, do PT. Não pode ir para as instituições militares de ensino. Criticando. O cara ainda fala assim, ó, setores do PT precisam desistir da ideia desarvorada de levar sua agenda identitária de divisão do país para dentro das instituições de ensino das Forças Armadas. A turma do PT tá com sangue no olho contra os militares. Você vê, ó, mudança de governo deve dar novo impulso à PEC do Pazuello, que barra militares da ativa no Congresso. Essa PEC tá parada, né? Desde maio de 22. E aí quando os presidentes mudaram, né? Saiu do Bolsonaro, entrou o Dilma. Agora tem condições mais propícias para o texto avançar. Segundo a proposta, se tiver menos de 10 anos de serviço, o militar deverá se afastar da atividade. Acima disso, passará automaticamente no ato da posse para a inatividade. Querem tocar o terror é as propostas. Proposta econômica não tem. Não tem. Estão sendo deixadas de lado. Estão sendo deixadas de lado. Eu
Eu não vou me prolongar mais, que eu queria agora mostrar algumas notícias e destacar algumas coisas que o governo também fez. O governo Bolsonaro, né? O governo que fez, que entregou. Mas isso deixa para comentar amanhã. Eu acho que vocês olhando aqui o cenário, não é só tentando assim melhorar, né, a moral da tropa. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês, assim, de forma, pelo menos eu me convenci que já existe algum racha na imprensa, já existe uma preocupação em torno de temas sérios ligados à economia, já existe uma preocupação real dentro da esquerda com uma possível crise que o governo pode ter em menos de 2 anos. Quem sabe pode começar ainda no primeiro semestre. Você vê que o próprio Centrão já começa a fazer um bolsão de apostas numa possível reforma ministerial, ou seja, a troca de ministros ainda nesse primeiro semestre. Gasolina subindo, juros continuam altos. E aí? Quanto tempo será que o Dilma dura? Bolsonaro falou, esse Brasil não vai acabar. E Bolsonaro também falou que o projeto dele é imorrível. Eu acho que o Bolsonaro não tá certo. Se gosta do meu trabalho, assina no canal. Então, valeu, tem o Pedro na descrição, sempre falo isso daí. E compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo, principalmente com a turma da direita, para olhar o cenário. Quem tiver, sei lá, muito preocupado, muito, sabe, desesperançoso. Fala assim, cara, olha o que está acontecendo. Será que realmente existe esse caos? O Brasil vai acabar, não tem mais nenhuma chance? Ou será que não? Vamos organizar, vamos ter derrotas. As coisas ainda vão piorar mais. Vão, com certeza. Mas o fim não vai ser. Não vai ser. E é isso. Espero poder estar aqui amanhã, ver vocês amanhã. E aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!